É bom que tem os irmãos aí para socorrer. Queridos, eu queria conversar com vocês hoje a respeito do que Deus falou comigo nessa tarde, para trazer a consideração da igreja. Nós estamos vivendo num tempo que a igreja tem sido chamada a se manifestar, tem sido chamada a se mostrar para o mundo. Acabou aquele tempo da igreja reclusa, da igreja fechada em quatro paredes. Está chegando o tempo onde a igreja vai se expandir para além do templo. A igreja tem que se expandir para além das paredes do templo. Hoje nós temos o culto online. Tem gente me assistindo lá na casa. Manda um oi aí no chat. Tem pessoas me assistindo que eu nem conheço, mas estão lá recebendo, através deste corpo de Cristo, uma palavra para a vida delas. É o chamado da igreja para esse último tempo. A igreja não pode mais se esconder. Nós temos que nos mostrar. O mundo está aí fora, esperando que nós nos coloquemos no lugar que Deus espera que nós estejamos. E eu e você não podemos nos omitir dessa obrigação. Nós não podemos nos omitir dessa obrigação. E para isso, querido, para a gente atuar neste lugar que Deus espera, Deus nos colocou como um corpo nesta terra. E essa analogia que a Bíblia nos traz de um corpo é algo que nos ensina a maneira de nos portar. Porque o que é um corpo? Né? O que é um corpo? Se eu pegar lá dois pares de braços, um par de braço, um par de perna, uma cabeça, um tronco, os órgãos, e juntar, colocar tudo junto, vai virar um corpo? Quem acha que vai ser um corpo? Se eu colocar um par de braço, um par de perna, uma cabeça, um tronco, os órgãos, colocar tudo reunido, eu fiz um corpo? Quem que vocês acham? Fiz? Não, eu fiz um monte de órgãos junto. Sabe por quê, querido? Corpo não é só reunião. Não basta só estar próximo, estar debaixo do mesmo telhado para ser corpo. Não é esse corpo que Deus espera. Não é isto. Muitos membros juntos não formam um corpo, como Cristo espera que a igreja dele seja aqui nessa terra. Para ser corpo, querido, tem que ter unidade. Para ser corpo, tem que ter uma visão, uma só visão, comprometimento um com o outro. Tem que ter unidade, tem que ser mais profundo o relacionamento. Eu tenho que dar um passo além. Para ser corpo de Cristo aqui na terra, não basta mais estarmos reunidos todo domingo debaixo do mesmo telhado. Não adianta mais viver dessa forma. Não é essa a igreja que Deus está esperando. Não é essa a igreja que Deus vai vir buscar. Deus vai vir buscar uma igreja que é corpo. Uma igreja que tem uma visão única, que tem uma mesma fala, que tem o mesmo entendimento, um mesmo caminho a trilhar. Não adianta eu falar que eu sou igreja se eu estiver andando para um lado e o meu irmão andar para o outro. Que lugar a gente vai chegar junto? A lugar nenhum. E a palavra de Deus vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, que Cristo é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Que corpo nós estamos sendo para Cristo? Que corpo eu e você estamos dando conta de entregar para Cristo? Não dá mais, vou repetir, não dá mais para ser uma igreja que não é corpo. Nós temos que nos comprometer com o reino dos céus. Deus está esperando o dia de vir buscar a igreja dele. Amém? E quem vai trazer esse dia somos nós. Quem vai colocar tudo debaixo dos pés dele somos nós, a igreja dele aqui na terra. E aí sim ele vai retornar para buscar a noiva. Mas como ter unidade? Você vai me perguntar como chegar nesse lugar onde eu consigo ter unidade com o meu irmão,
aquele irmão chato, aquele irmão que me incomoda, eu não gosto dele, eu não gosto da cor do sapato dele. Ô querido, eu vou te dar uma notícia hoje, para você ser corpo, para eu ser corpo, para eu fazer aqui na terra parte de um corpo, não é o irmão que tem que mudar, sou eu. Eu tenho que mudar, eu tenho que me abrir, eu tenho que aprender a viver em unidade. Vem de mim, vem de você. Não é olhando para o outro que você consegue ser corpo, é olhando para você, se encontrando dentro do corpo, se ajustando ao corpo, para que você possa fazer parte do corpo. Você tem que fazer parte do corpo. Deus te colocou dentro de uma igreja presbiteriana viva na cidade de Timóteo. Não foi apenas para você ter um entretenimento ao domingo à noite. Não foi apenas para você vir aqui, encontrar um amigo e depois sair para comer uma pizza, comer um lanche. Foi para você fazer parte de um corpo. Este é o corpo que Deus te quer. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim: eu sou um corpo com você. Nós somos o corpo de Cristo. Fala com ele aqui: eu vou fazer esforço para ter unidade com você. O esforço é meu, o esforço é seu, o esforço é de cada um de nós. A unidade nasce em nós, não é no outro. Se você abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 21, aí agora eu vou pôr meu óculos, porque eu preciso de ler. Quem precisar também pode pôr o óculos aí, não se acanhe. Eu sei que usar óculos com máscara é um desafio, mas dá certo. Pede a Deus aí não embaçar sua lente, que não vai embaçar, em nome de Jesus. Você vai ler a Bíblia agora. Efésios, no capítulo 4, no versículo 22. A minha Bíblia diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Repete comigo: despir do velho homem. É o primeiro passo para se tornar corpo. Amém? Que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Fala comigo: revestir do novo homem. Quando você chega na igreja, você chega de um jeito, querido. Agora, quando você é recebido no corpo de Cristo, tem uma transformação e você não é mais a mesma pessoa. Você se transforma em outra coisa. Lá no mundo você era, talvez igual eu, um advogado, ou um pai de 2 filhos, um marido, mas quando você chega no corpo de Cristo, você recebe uma nova identidade. Você não é mais o Wallace empresário, você é o Wallace líder da rede Kids. Você não é mais o Isaac e a Leia, vocês são Isaac e Leia, líderes do Ministério da Família. Você tem um lugar no corpo de Cristo, querido. Uma nova criatura está gerando. Vai gerar em você uma nova posição. Você não vai ser a mesma pessoa mais. O velho homem foi embora. Está nascendo um novo homem que tem um novo lugar no corpo de Cristo. Um novo homem, revestido de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tem que buscar a santidade, tem que buscar a justiça, tem que buscar a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Não tem outra, é Jesus. Você é corpo de Cristo, não tem como você ser corpo de quem você não conhece. Não tem como você se dizer corpo de alguém que você não tem intimidade. Como funciona isso? Não tem como. Você tem que conhecer a Cristo, querido. E aí, a Bíblia está aqui, para que você aprenda a respeito de Cristo, a respeito do reino. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. Eu sou filho de Deus. Seu pai, eu ouvi isso há 2 semanas atrás.
Seu pai te deixou um manual de instrução sobre a sua vida aqui na terra. Se você é filho de Deus, você tem que ler esse manual. Não dá para você passar a sua vida inteira sem ler a carta que o seu pai lhe deixou. A herança dele está escrita aqui dentro, para a sua vida. As promessas que ele fez para você, está tudo aqui. Você tem que conhecer. Não adianta mais ficar sendo uma igreja que é um amontoado de gente no domingo à noite. Nós temos que ser corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Portanto, vamos continuar lá no versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que eu conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Olha só, querido, olha o que a palavra de Deus está nos falando. Eu e você, quando recebemos a Cristo e nos ligamos ao corpo de Cristo aqui nessa terra, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É promessa de Deus para a nossa vida, é promessa de Jesus. Jesus nos prometeu o Espírito Santo. E você sabia que o Espírito Santo, ele pode se entristecer com você? Olha, querido, olha que coisa pesada. Você já pensou você entristecer o Espírito Santo por uma atitude que você fez? Por desconhecer a palavra de Deus? Por não estar exercendo aquilo que Deus espera da sua vida, e aí você entristeceu o Espírito Santo, aquele que pode gerar em você frutos, vai estar triste com você. Nós temos que vigiar. Nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser a nossa prioridade. E como fazer isso? Aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre o reino, aprendendo sobre o Espírito Santo, aprendendo sobre o que Deus espera de mim. E Deus espera que você faça parte de um corpo. Deus espera que você efetivamente faça parte de um corpo. Não fique só próximo do corpo. Não se torne um adorno do corpo. Não, Ele quer que você seja um membro do corpo. Um membro útil, um membro relevante, alguém que tem uma função vital dentro do corpo de Cristo. Você é essa pessoa. Deus te trouxe aqui neste corpo porque você tem algo que esse corpo precisa para ser um corpo sadio, para alcançar o objetivo dele aqui nessa terra, nessa cidade de Timóteo. Deus não criou uma IPV aqui em Timóteo para ser mais uma igreja. Deus criou a IPV aqui em Timóteo com um objetivo, com um propósito, e aí Ele te pega lá na sua casa e te traz e te coloca dentro dessa igreja. Ele tem um objetivo na sua vida também, querido. Tem algo em você que só você pode entregar para esse corpo, que vai fazer com que esse corpo caminhe e alcance o objetivo de Deus. É com você, comigo. Tem que assumir a responsabilidade. Eu não posso ficar delegando para o outro, esperando que o outro faça aquilo que Deus me chamou para fazer. É eu. Fala aí com o seu colega de lado. Sou eu, é comigo. É você. Faça o que você foi chamado a fazer. Não se omita. Amém? Encerrando aqui no versículo 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém?
é a palavra de Deus, está em Efésios, capítulo 4, versículo 22, até o versículo 31, em casa você dá mais uma lida. Sabe por quê, querido? Porque eu preciso entender que para eu ser corpo, tem que ter alguma mudança em mim. Eu não consigo ser corpo de Cristo sendo a mesma pessoa que eu era lá no mundo. Eu não consigo me conectar ao corpo sendo o que eu era antes de conhecer Cristo. Tem que ter mudança na minha vida, e essa mudança tem que acontecer, e ela só vai acontecer se você deixar, se você permitir. E você tem que ter isso em mente. Despir do velho homem, abandonar os maus costumes, a mentira. Crente pode mentir? Não. Não pode. Você agora é uma nova pessoa, querida. A mentira é filha de quem? Filho do diabo. Você agora é filho de Deus ou filho do diabo? Você é filho de Deus. Por que então você vai praticar o que os filhos do diabo praticam? A mentira. Não dá mais. Tem que ser renovado. Quem nos renova é o Espírito Santo de Deus. Quem te renova é o Espírito Santo de Deus. Ele vem te visitar todos os dias. Quando? Quando você dá lugar, quando você abre a porta. A palavra de Deus fala que Ele vai bater na nossa porta, e se a gente abrir, Ele vai entrar. Você abre a sua porta da sua vida, do seu entendimento, da sua mente, do seu coração para o Espírito Santo de Deus, ou o seu coração é um lugar que ninguém pode ir. A sua mente é o lugar que ninguém pode visitar, ninguém pode saber o que você pensa. Que segredo é esse que você esconde? Que segredo é este? Não há nada oculto a Deus, querido. Não há nada que Deus não saiba. Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele conhece os teus segredos. Ele te gerou no ventre lá da sua mãe. Foi Deus que te fez. Ele escreveu todos os seus dias, é o que diz a palavra. Antes mesmo de você e eu nascermos, os nossos dias já estavam escritos. Deus já tinha projetado um plano para a sua vida. Deus já tinha escrito que você, nesse dia, está aqui hoje, ouvindo, recebendo essa palavra. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta esconder nada de Deus. É um esforço inútil. Para ser unidade, para ser um corpo, tem que fazer ajuste. E não é no outro. Não é no irmão que você não gosta, é em você. Talvez você não goste dele, porque você enxerga nele algo que sobra em você. Geralmente é assim. Ninguém gosta de espelho, né? Ninguém gosta de ver no outro o próprio defeito. É o que incomoda. Então, querido, se você quer se sentir parte de um corpo, comece a trabalhar em você essas questões. Comece a se moldar, comece a se modificar, comece a se preocupar em saber aonde no corpo de Cristo é o meu lugar. Você está aqui nesta noite, querido, porque Deus te trouxe. Tem um lugar para você aqui nessa igreja. Eu não sei te dizer qual é, mas Deus sabe. E Ele vai revelar a você. Ele vai te dizer aonde Ele te quer, se é no ministério de louvor, se é na diaconia, se é na Rede Kids, se é no ministério de ensino. Deus vai te colocar no seu lugar. E aí sabe o que vai acontecer, querido? Você vai viver uma vida de alegria, uma alegria abundante, uma paz inexplicável. Algo vai acontecer na sua vida que você não vai entender. Sabe o que é? É o reino de Deus chegando. Paz, alegria e justiça. Só vive paz, alegria e justiça quem está ligado ao corpo, vivendo o que Deus espera que ele viva, fazendo o que Deus quer que ele faça. Não tem como viver isso longe da vontade de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, te trouxe para essa igreja com um objetivo. Procure entendê-lo, procure descobrir. Se você ainda não descobriu, ore a Deus e peça. Pergunte a Ele: para que o Senhor me colocou nessa igreja, Deus? Aonde o Senhor me quer neste corpo? Qual membro que eu sou desse corpo? Se você já sabe, não se omita, tome coragem, assuma o lugar que é seu, assuma o lugar que Deus te entregou.
Não deixe que o outro faça aquilo que é para você fazer. Faça o que Deus te levantou para fazer. E para fazer esse ajuste, nós temos que fazer ajustes em nós. Só tem um caminho, o primeiro é conhecer Jesus. Em João 8,32 vai dizer que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É uma frase que está sendo até politizada ultimamente, né? Se falar uma coisa dessa, parece que eu estou levantando a bandeira de algum político, mas não, é a palavra de Deus, é a verdade da palavra. Só a verdade tem poder para te libertar, só Cristo pode fazer. E mais para frente, lá no versículo 36 de João 8, vai dizer: se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, serão libertos. Aleluia! Cristo te libertou, querido, não precisa mais ter acanhamento, você é livre, você não precisa mais ter receio, ter medo, ficar pensando o que o outro está pensando de você. Você é livre, você é filho do Deus Altíssimo, Ele te libertou para a liberdade, não foi para viver uma vida escravizada com as questões do mundo, escravizada com o que o outro está pensando, com a vergonha. No reino de Deus não tem vergonha, querido, não tem vergonha. O Espírito Santo é para quem tem ousadia, é espírito de ousadia, diz a palavra de Deus. Agora você é livre, e para quê? Para fazer o que Deus espera que você faça, para isso que Ele te libertou. Ele não te libertou apenas para você ir para o céu, Ele te salvou para você ir para o céu, mas para viver aqui na terra, Ele também te libertou. Ele te deu poder de vencer o pecado, para ser uma pessoa aqui na terra diferente, para ser o que Ele espera que você seja nessa terra. Você é livre. Fala para o seu parceiro aí, você é livre. Além da liberdade, queridos, um outro passo para a gente se ajustar ao corpo é entender do fruto do Espírito, é se abrir para o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quando eu começo a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida e gerar em mim o fruto do Espírito, eu consigo me relacionar melhor com o meu próximo. Eu me torno uma pessoa mais agradável de estar ao lado. E aí as pessoas vão começar a se achegar até mim. Os outros membros do corpo vão começar a se ligar em mim, porque eu começo a ter o mesmo que eles têm, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito vai unindo. Vamos ver lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, vai dizer quais são o fruto do Espírito. O que o fruto do Espírito gera em nós? Gálatas 5, versículo 22, abra sua Bíblia aí comigo. A palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como não ficar próximo de uma pessoa que tem o fruto do Espírito? Como brigar com quem é amoroso? Não tem como. Você vai brigar, a pessoa te recebe com um sorriso, desarma todos os seus argumentos, né? Uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel. Quem tem domínio próprio, querido, não vive uma vida turbulenta. Sabe por quê? Porque controla os atos, controla a língua. A língua é um órgão pequenininho, diz a Bíblia, mas pode te levar para o tão distante de Deus, pode te levar para o inferno. Porque o que sai da boca é o que mata o homem, não é o que entra. Então, aquele que tem domínio próprio, começa a se tornar uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. A carne não mais dita as minhas atitudes, agora é o Espírito que vai guiar e vai dizer o que eu devo ou não fazer. A minha vontade não mais me controlará, quem vai me controlar é o Espírito Santo de Deus. E aí, querido, eu vou começar a viver uma vida mais leve, as pessoas vão se chegar até mim, vão se sentir agradáveis ao meu lado,
eu vou conseguir gerar relacionamentos, e para ser corpo, tem que ter relacionamento. Não dá para ser corpo sem relacionamento, não dá para ser corpo sem contato. Nosso corpo, ele é ligado fisicamente, e o corpo de Cristo também é. O seu espírito tem que estar ligado ao meu, através do Espírito Santo de Deus, porque se não acontecer isso, nós não vamos estar no mesmo corpo. Tem que ter uma ligação entre nós. E um outro passo para eu fazer esses ajustes tão importantes é obedecer os mandamentos. E aí, querido, você vai me perguntar, mas são muitos mandamentos, eu nem sei de cor todos eles. E aí eu vou te dizer o que Cristo disse aos seus discípulos: faça 2, se preocupe em obedecer 2, que o resto todo você vai dar conta. Abre lá sua Bíblia em Marcos 12, no versículo 30, vamos ver o que Cristo disse. Entender esses 2 mandamentos, queridos, é essencial para ser corpo, não dá para ser corpo de outra forma. Marcos capítulo 12, no versículo 30, está lá: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Primeiro mandamento de Cristo. O segundo: ame o seu próximo como a si mesmo. Obedecendo, querido, esses 2 mandamentos, só duas coisinhas simples, né? Amar a Deus e amar o próximo. Todo o resto fica simples, todo o resto fica natural, todos os outros começam a ser natural na sua vida, porque esses 2 mandamentos nos transformam em uma pessoa que vive a vida de Deus, que vive a vida que Deus criou para você, que Deus projetou para você. Esses 3 passos, conhecer Jesus, receber o Espírito Santo de Deus e cumprir esses 2 mandamentos, nos transformam. E dessa transformação nasce um membro, e esse membro tem um lugar no corpo de Cristo. Esse membro tem um lugar no corpo de Cristo. Nós temos que buscar essa transformação. Jesus vai vir buscar a noiva dele, vai vir buscar a igreja. É o corpo dele que ele vem buscar. Se você não estiver fazendo parte do corpo, você vai ficar para trás. Você vai ser deixado para trás. O adorno vai ficar, porque quem vai adornar a noiva é Jesus. Não adianta você ser adorno, você está pertinho do corpo, coladinho no corpo, ali juntinho, mas se não for corpo, vai ficar para trás. É Jesus que vai adornar a noiva dele. Então, queridos, temos que ser corpo, temos que buscar em nós esses ajustes e nos colocar no lugar que Deus espera que estejamos. Não dá mais para viver uma igreja que não é corpo. Não dá mais. Então, queridos, caminhando mais nessa história de ser corpo, nós vamos ver que ser corpo não é tudo. Tem algo além de ser corpo. Tem um passo além do corpo. Se você voltar na sua Bíblia lá no início, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver lá como Deus criou o homem, como que ele fez a criação. Vai dizer lá: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, fez o corpo do homem, certo? Criou o corpo, e depois parou aí, terminou? O homem estava pronto? Não estava, porque a palavra diz o seguinte, que depois que ele formou o homem, ele assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e aí então o homem se tornou um ser vivente. Quando Deus une você a mim, debaixo de uma direção da nossa igreja, e nos transforma num corpo, Ele está formando esse corpo, para depois derramar sobre esse corpo o fôlego de vida, para que esse corpo seja de fato a vida de Jesus aqui na terra, transforme essa terra, como Jesus transformou quando Ele caminhou por ela.
Você e eu temos que nos formar corpo para receber esse poder, para receber esse espírito de vida da parte de Deus. O corpo só recebeu o fôlego de vida quando ele se formou, quando ele estava em sua perfeita forma. Só depois que Deus acabou de formar o homem do pó, que ele soprou sobre ele o fôlego de vida. E aí, querido, o que isso me diz? Que só depois que a igreja se tornar o corpo de Cristo, de fato, ela vai viver o poder de Deus aqui nessa terra. Nós vamos parar de ser uma igreja que vive de lampejos da glória de Deus, e vamos ser uma igreja que vive a glória de Deus aqui na terra. Aleluia! Vocês estão me entendendo? Nós não podemos ser uma igreja que se contenta de viver de lampejos da glória de Deus. Mês passado Deus curou lá na igreja. Não, querido, tem que curar todo o culto. Você é o corpo de Deus, você está apto a receber o poder de Deus. Todo dia tem que ter um milagre na sua vida. Não pode ser um milagre hoje, o outro mês que vem, e um talvez ano que vem. Tem que ser todo dia. A sua vida tem que ser todo dia algo novo. A palavra de Deus é que diz, todo dia algo novo. Nós não podemos mais nos contentar com lampejos da glória de Deus. E a glória de Deus, ela só vem quando o corpo está formado. O fôlego de vida só vem quando o corpo está formado. E é a promessa de Jesus, é a promessa de Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49. É Jesus que nos prometeu, é a promessa dele para nós. Lucas 24, versículo 49. Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, fala assim, Viva Academy. Domingo começa, dia 6, a turma avançada. Se você já é parte do corpo, se você já se encontrou nesse corpo, se matricule na turma avançada. Se você entrou nesse corpo hoje e está querendo se descobrir, se matricule na turma, que já começou no domingo passado as crianças, e na próxima semana, dia 6, se eu não me engano, vai começar dos adultos. Não perca tempo. O corpo de Cristo espera por você. Não perca tempo. Vamos lá, Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, Jesus falando, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Que poder é esse? É o Espírito Santo de Deus. A vida do corpo vem de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, mas a vida desse corpo, quem gera é Deus, através do Espírito Santo. Não adianta ser corpo se não tiver vida. O que acontece com o corpo quando acaba a vida? Deteriora, apodrece, acaba, volta a ser pó. E não é isso que Deus espera da igreja dele. Deus vai voltar para buscar uma igreja viva, uma igreja revestida de poder, e esse poder vem do alto, é o Espírito Santo de Deus agindo no corpo, que Ele deixou aqui na terra, é o Espírito Santo de Deus agindo em você, agindo em mim, para sermos de fato uma igreja relevante. Abre lá, depois que Jesus faz essa promessa em Lucas 49, Ele vai aos céus, e logo em sequência, você abre a sua Bíblia lá em Atos, no versículo 4, no capítulo 2, no versículo 4, nós vamos ver essa promessa se concretizar, porque a promessa que Jesus faz, ela não deixa de acontecer, ela se concretiza porque Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir o que promete. E aí lá no capítulo 2 de Atos, no versículo 4, vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Todos foram cheios, o corpo todo. Não fala que foi só uma parte do corpo, só alguns. Todos, por que todos? Porque para ser corpo, querido, todos têm que estar na mesma sintonia. Não adianta um estar forte se o outro estiver fraco. O corpo não vai caminhar, o corpo não vai produzir o que se espera dele. Todos se encheram, todos. Você tem que se encher do Espírito Santo.
não para que a sua vida vá bem, mas para que o corpo de Cristo aqui na terra alcance o objetivo que Deus espera dele. É obrigação sua se encher. Tem vidas esperando a manifestação do poder de Deus na sua vida para serem transformadas. O corpo de Cristo, todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Vocês estão me entendendo? Nós temos que ser corpo, mas não podemos nos contentar sem um corpo vazio, nem um corpo moribundo, que de vez em quando vem um fôlego de vida e dá um respiro, depois volta à inconsciência. Não, nós temos que ser um corpo vivo, atuante, fortalecido pelo Espírito Santo. Cada um de nós somos membros de um corpo, nós temos poder, e essa vida, esse poder vem do alto, vem de Deus, é a vontade de Deus, é porque Deus quer, e essa promessa Ele fez há muito tempo. Jesus cumpriu ela, mas Ele não fez naquele momento da história, foi feita lá atrás. Os profetas já revelavam a respeito dessa promessa. Se você abrir sua Bíblia lá em Joel, no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, vai estar registrada essa promessa, vai estar dizendo lá: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Para quê? Acabou aí? Não acabou, a promessa continua, porque toda promessa tem um objetivo. Deus te promete algo, porque Ele espera que você cumpra, aí alcance um objetivo. Tem um propósito na promessa, e a promessa é para que os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, o poder de Deus vai vir sobre as nossas vidas, sobre esse corpo, é com um propósito, para fazer aqui nessa terra o que o mundo está esperando, porque tem gente lá no mundo, querido, esperando você e eu se posicionar, assumir o nosso lugar. Tem vidas escravizadas no mundo, aguardando isto. Esse poder que vem do alto sobre as nossas vidas é vontade de Deus. Então, uma vez que nós estamos, queridos, reunidos como igreja, partes integrantes de um corpo, e esse corpo começa a se formar, e toma forma, e recebe do alto a vida, o poder de Deus através do Espírito Santo. Agora então nós estamos prontos para exercer aqui na terra o nosso papel. Sabe quando a cidade de Timóteo vai ser uma cidade diferente, querido? Quando o corpo de Cristo aqui na cidade de Timóteo assumiu o papel dele. Não vai ser quando um prefeito, fulano de tal, A ou B, entrar lá na prefeitura, não vai ser quando o vereador A ou B for eleito, não vai ser quando a empresa A ou B dá aumento para os funcionários dela, não, vai ser quando o corpo de Cristo aqui na cidade de Timóteo tomar o lugar dele, fazer o que dele se espera. Nesse dia, a cidade de Timóteo vai ser diferente, a cidade que você anseia viver. E isso também vale para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso bairro. Sabe quando a minha família vai ser diferente? Quando eu assumir o lugar que Deus espera que eu assuma dentro da minha casa. Sabe quando o seu casamento vai ser diferente? Quando você assumir o papel que Deus tem para você dentro do seu casamento. E esses papéis são assumidos com a autoridade que Deus vai te entregar para fazer. Porque a palavra de Deus fala que todo o poder e toda a autoridade está no nome de Jesus. Todo o poder e toda a autoridade está no nome de Jesus. E quem disse não sou eu, está lá em Mateus, no versículo 28, no capítulo 28, no versículo 18, Jesus que declarou, ele disse, então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade está no nome de Jesus. E essa autoridade que foi dada a Deus, por Deus a Jesus, Ele nos entregou, Ele nos deu. É como se você tivesse agora uma procuração da parte de Jesus para agir aqui na terra em nome dEle. Ele te entregou essa procuração. E o que você tem feito com essa ordenança? O que você tem feito com essa autoridade que está repousada sobre a sua vida? Você tem usado isso para fazer a diferença? Você tem usado isso para
para se envolver no corpo e fazer aquilo que Deus espera de você, toda a autoridade está no nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e nós somos o corpo de Jesus. Então tem autoridade em nós, tem autoridade em mim, tem autoridade em você. Não podemos nos esconder disto. Eu não posso me omitir, não posso, porque essa autoridade no corpo vivo, perfeito, é que nos vai dar poder para enfrentar, para vencer, para combater o inimigo, para conquistar vidas para o reino de Deus, para estabelecer o reino. Você tem estabelecido o reino de Deus por onde você passa? Ou quando você sai de um ambiente, o ambiente continua o mesmo? Nós somos filhos de Deus, querido. Quando você entra num lugar, com a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, aquele lugar não pode estar da mesma forma quando você deixar ele. Tem que estar diferente, tem que ter algo do reino de Deus ali. Você tem que deixar algo do reino de Deus implantado, porque tem reino de Deus na sua vida. Se você é membro da igreja, se você é parte do corpo de Cristo, não tem como, ninguém, a palavra diz que ninguém que encontrou com Cristo continua a mesma pessoa. E se você é corpo de Cristo, ninguém pode te encontrar e continuar a mesma pessoa. Tem que sair virtude de você. O que aconteceu quando a mulher tocou nas vestes de Cristo? Saiu virtude de Cristo e curou a vida dela. Imagine alguém tocando no corpo de Cristo, que é você, que sou eu. O que não vai acontecer? Tem que ter algo em nós para entregar para o outro. Essa autoridade está sobre você. Essa autoridade foi dada a você através do nome de Jesus. Você tem que exercer. Você não pode se omitir, querido. Sabe por quê? O mundo, como eu disse, está aguardando que a igreja se manifeste. Nós estamos chegando nos últimos dias da igreja, aqui nessa terra, da forma que essa terra se encontra. Jesus está à porta, querido, está voltando. Se você não acredita, vai ler a palavra de Deus, vai ler lá Apocalipse, vai ler lá o livro de Daniel, vai ver os livros escatológicos, o que eles falam, vê lá se não está acontecendo tudo isso. Está acontecendo, não demora, Jesus está voltando, e o mundo está aguardando, querido, pessoas lá aprisionadas, escravizadas do pecado, aguardando que o corpo de Cristo se posicione e tome o seu lugar. A palavra de Deus vai dizer lá, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 19 e 21, se você abrir sua Bíblia comigo, você vai poder ver o que Paulo vai dizer, e isso não é para aquele tempo, é para o nosso tempo, é para hoje, é para agora, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, da seguinte forma: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Tem filho de Deus aqui essa noite? Glória a Deus. Você, sou eu. O mundo está aguardando você, está aguardando a mim. É em você que está o que o outro que está lá no mundo está precisando, querido. É em você que está a palavra que vai ser suficiente para salvar aquela vida. Porque quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo convence, agindo através da sua vida, da minha vida, para alcançar quem está longe. Se você continuar no versículo 21 desse mesmo capítulo, vai dizer que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O nosso mundo não está bom, querido. É todo dia uma notícia ruim no jornal, é todo dia um desastre natural, é doença, é tudo isso acontecendo, porque o mundo está escravizado, o mundo jaz no maligno, e quem vai libertar o mundo somos nós, os filhos de Deus, revestidos do poder da autoridade no nome de Jesus, lavados, remidos pela palavra,
cheios do Espírito Santo, formados como um corpo único, em unidade. É assim que o mundo que está lá fora, padecendo, vai encontrar a liberdade, vai ser liberto da escravidão. É com você, é comigo, é a nossa obrigação. Nós temos esse compromisso, nós temos que cumprir o plano de Deus na terra. É o que diz a palavra, Ele está aguardando que tudo seja colocado debaixo dos teus pés, que todos ouçam o Evangelho de Jesus, para que Ele possa retornar. E esse Evangelho vai ser pregado por mim e por você. O ID é uma ordem dada para nós. O ID de Deus, o ID de que Jesus entregou, foi para você, foi para mim. Todos nós temos que cumprir essa ordenança. Mas precisamos estar fortalecidos em unidade no corpo. Um membro sozinho não consegue viver. Para ter vida é preciso estar ligado ao corpo. E o corpo precisa de todos os membros vivos, fortes, ajustados, para que ele possa se desempenhar o papel dele, se mostrar formado, para poder receber o fôlego de vida. E aí poder ser, de fato, o corpo de Jesus aqui nessa terra. E isso é tão importante, querido, isso é tão importante para Deus, para os planos de Deus, que Jesus orou nesse sentido. Abra sua Bíblia comigo, eu já estou encerrando, lá em João 17, no versículo 20, para você entender a importância da unidade nesse corpo, para você entender que não dá mais para ser uma igreja de domingo à noite, uma reunião de um monte de pedacinho. Nós precisamos ser um corpo formado, ligado, unido, cada um desempenhando o seu papel. Jesus orou em prol disso, querido. João 17, no versículo 20, vai dizer: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Fala assim, sou eu. Jesus orou por mim. Jesus orou por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Fala comigo, plena unidade. Plena unidade, precisa ter plena unidade, para que o mundo saiba, só quando tiver plena unidade, presta atenção, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. É preciso ter unidade. Não dá mais para ser uma igreja que não é corpo. Não dá mais para viver assim. Nós temos que ser corpo, nós temos que ter unidade, nós temos que nos colocar em lugar que Deus nos quer. Amém? Se o Ministério de Louvor puder me ajudar agora, fique de pé também, você aí no seu lugar. Esta palavra, queridos, me confrontou antes de chegar ao seu ouvido. Essa palavra veio a mim me confrontar antes de confrontar a sua vida. E eu decidi estar cumprindo esta palavra, ser um, ter unidade, ser parte do corpo, ajudar, fazer o meu papel para que o corpo tenha a forma perfeita, a forma que Deus espera que ele tenha, para que então o Espírito venha e o corpo de Jesus aqui na terra se transforme em algo vivo, que transforma as outras vidas, que vai restaurar e libertar o mundo. Sabe por quê, querido, que nós temos que ser um? Porque só há um corpo e só há um Espírito. Quem está dizendo sou eu, a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, há um corpo e um só Espírito.
assim como uma esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só tem um propósito, só tem um caminho, só tem uma verdade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai de todos, só há um. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos, é unidade. No céu é assim, aqui na terra também tem que ser, querido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um. Eu e você, como corpo de Cristo, temos que ser um. Só assim nós vamos viver, de fato, o reino de Deus aqui na terra. A unidade é a chave do sucesso da igreja. A unidade é a chave do sucesso da igreja. Amém?